Em nome do Senhor Jesus, nós oramos por todas as pessoas que estão aqui nos nossos hospitais em Itajaí, nos hospitais nas cidades circunvizinhas, nos hospitais do estado de Santa Catarina, nos hospitais do Brasil, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor estenda a mão e cure os doentes. Cure todas as pessoas que foram infectadas, Pai. Em nome de Jesus, manifesta a Tua graça. Em nome do Senhor Jesus. Visita o pastor Dinho nessa noite, Senhor. E dá o fôlego de vida para ele. Dá o fôlego, o Teu ar, Senhor. O ar que o Senhor soprou um dia no ventre da sua mãe e ele passou a respirar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Devolve o fôlego de vida àqueles que perderam, Senhor. O fôlego de vida. Traz vida, Senhor. Os nossos irmãos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. A esse homem, Senhor, que está enfermo, essa mulher que está enferma, em nome de Jesus, e assim seja para a Tua glória. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Continue orando, querido, continue diariamente orando, se levante como uma coluna, como um muro de oração, como um muro de intercessão sobre essas pessoas. Sábado agora, a gente está fazendo oração todo sábado aqui. Eu senti a falta dos obreiros dessa igreja, dos pastores dessa igreja para vir para a oração. Poucos pastores estavam aqui orando. Irmão, nós estamos orando. Eu convoco vocês para orar. Amém? Vem para a oração, sábado de manhã, das 9 ao meio-dia. Amém? O que mais tem na igreja é pastor, mas parece que o que menos tem na igreja agora é pastor também. Pastor e obreiro, vocês não estão convidados, estão convocados. Principalmente os que ganham do ministério. Eles precisam estar aqui em oração. Amém? Eu não estou convidando, eu estou pedindo e estou convocando você para a oração. É uma convocação para tudo que você está fazendo e vem sábado para cá. Vem orar. Você ganha para isso. Você trabalha aqui no ministério para isso. Vem orar. Só isso. Amém? É uma convocação. Não sei se era por causa do frio, mas eu vi aqui poucas pessoas orando. Faz um culto de evento, vê um monte de gente. Por que o povo não gosta de orar, gente? Por que o povo não gosta de orar? Não gosta de pagar preço na presença de Deus? Por quê? Por que será? Nós estamos num momento que não é brincadeira. Tem gente morrendo. E o Senhor conta com a oração da igreja, com o jejum da igreja. O Senhor conta com as nossas vidas. É o momento de nós mostrar quem é a igreja do Senhor Jesus Cristo. É o momento de a gente se levantar e levantar a bandeira. E dizer, nós estamos aqui na brecha. Amém? A igreja precisa, ela não pode desanimar agora, irmãos. Irmão, pega essa cabeça aí que Jesus vai arrebatar a igreja, levar para o céu e vai deixar todo mundo aí atribulado, porque não vai não. Amém? Deus não vai tirar a igreja daqui no melhor momento dela ser igreja, dela provar que ela é igreja no meio da dor, no meio da tribulação, no meio da tristeza. Não fique em casa esperando Jesus voltar agora não, meu filho. Vamos para a rua, vamos trabalhar, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar Deus. Amém, irmãos? Estou falando para você como servo de Deus, como homem de Deus. Eu falo isso com temor no meu coração. Não é hora de brincadeira não, é hora de orar, é hora de jejuar, é hora de buscar Deus. Então eu convoco você, principalmente você que trabalha aqui no Mevan. Você que é um trabalhador aqui, você que ganha da casa, você tem o dever de vir orar. Você é pago para servir. Então venha servir. Amém? Glória a Jesus. Você que está nos assistindo pela internet, levante um clamor de oração na sua casa. Levante um altar de adoração na sua casa. Amém? Para tudo. Não é hora de ganhar dinheiro agora. Agora é hora de buscar Deus. Amém? É hora de buscar Deus. Deus vem avisando há anos que Ele ia parar o mundo. Há anos. Então vamos buscar Deus, gente. Vamos firmar nossa fé no Espírito de Deus. Isso não é brincadeira, gente. O Senhor está nos dando uma oportunidade. O caos, a doença, a dor, a necessidade são matérias-primas para a igreja viver em milagres. Mas a gente desanima, parece que a gente é o primeiro a desanimar. Não é pelo fato de não ter gente na igreja que nós não vamos parar de pregar o evangelho.
Não é pelo fato de a gente ser obrigado a usar uma máscara, passar álcool nas mãos, que nós vamos parar, gente. Vamos para a rua, vamos. Irmãos, todo avivamento ele nasceu no meio do caos. Vocês querem um avivamento no Brasil? Você quer um avivamento? Avivamento não vem por presidente da República, nem por governo de Estado. Avivamento vem por homens e mulheres que constroem altares para que o fogo de Deus queime sobre esse altar. Amém? Não espere dos governos e do presidente o que eles não podem fazer. Espere da igreja. Esse é o trabalho da igreja, queridos. E a igreja que precisa orar e buscar Deus. Amém, irmãos? Faça isso, meu irmão. Faça na sua casa. Tire um período de oração por dia. Antes de ir para o trabalho, não peça só imunidade para você não pegar o Covid ou para você não ficar doente. Peça para Deus, Senhor, me dá graça e sabedoria para entrar nas regiões celestiais e avançar diante do Senhor. Amém? Graças a Deus. Tome seu lugar, por favor, querido. Nós estamos falando nesses dias sobre a cura da fé. A cura da fé. Essa mensagem, eu acho que é a quinta mensagem que a gente está falando do mesmo assunto. E semana passada a gente falou sobre as colunas da fé de Abraão. A diferença de viver na fé abraâmica e na fé babilônica. Usamos o texto de Gênesis 8, viemos falando de quando Noé recomeçou o mundo, mas não pôde recomeçar o plano porque amaldiçoou seu filho Canaã, seu neto Canaã, filho de Cão. No capítulo 11 se levanta a Torre de Babel, de Gênesis, de uma fé abraâmica que quer tocar Deus, mas quer tocar Deus do seu jeito. Quer tocar Deus construindo uma torre, quer tocar Deus, vamos fazer uma torre, vamos edificar uma cidade para que a gente não seja espalhado aqui. Para que a gente não seja espalhado. Um contraponto do evangelho, porque o evangelho é ir por todo mundo e pregar, e o evangelho é toda criatura. Falamos de uma fé que está querendo tocar os céus, mas quer tocar os céus do seu jeito. Quer tocar os céus de fora para dentro, não de dentro para fora. Se a Bíblia diz que o reino dos céus está dentro de vós, Lucas 17:20 diz que o reino dos céus está dentro de vós. Eclesiastes capítulo 3, versículo 10 diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então tudo que Deus vai fazer na sua vida, Ele vai fazer de dentro para fora primeiro, não é de fora para dentro. Sempre é de dentro para fora. Sempre. Então nós viemos falando sobre as colunas da fé de Abraão. Falamos primeiro que Abraão tinha comunhão com Deus, porque no capítulo 11 eles querem fazer a torre para chegar em Deus. Deus vai e traz confusão. Deus traz confusão. Confunde as línguas. Você já percebeu que nem todo lugar de confusão é o diabo que traz? Tem umas confusão que é Deus quem faz, irmão, para a gente ficar esperto. E a Bíblia diz que Deus confundiu as línguas, então, e eles tiveram que parar de edificar a cidade. A torre continua, porque a torre Babilônia edifica a torre até hoje. Depois, nós falamos que Abraão tinha comunhão com Deus. A primeira base de fé de Abraão, ele tinha comunhão com Deus. Abraão teve revelação da Trindade. Abraão teve uma revelação clara da sua obra. Abraão teve uma revelação de Cristo crucificado. Abraão creu na ressurreição. Abraão teve revelação da Nova Jerusalém, porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo de 8 a 10, que ele habitava em tendas, porque ele esperava algo superior. A cidade que descia do céu, a qual Deus é o arquiteto e o construtor. Então Abraão, tudo que Abraão fazia e cria, ele estava apontando para Jesus. Por isso que quando os fariseus e algumas pessoas, vendo Jesus se movimentar, diziam: nós somos filhos de Abraão. Jesus dizia: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês faziam as obras que Abraão faz. Vocês veriam o que Abraão viu. Mas vocês não podem ser filhos de Abraão, porque vocês não fazem o que Abraão faz e nem vê o que Abraão vê.
Falamos que Abraão teve uma revelação da igreja. Em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3, é os 3 versículos que mostram o plano eterno de Deus. Dizendo para Abraão, em ti serão benditas quantas famílias da terra? Todas. Então, aqui eu descubro o que Deus quer. Deus quer salvar quantas famílias? Todas. Deus quer salvar quantas famílias? Todas. Deus quer libertar quantas famílias? Todas. Deus não quer libertar a família que você acha que Deus quer. Deus quer salvar a todas. Deus quer salvar todas as pessoas, sejam elas evangélicas ou não. Ele quer tocá-las, Ele quer libertá-las. Por isso cabe a nós, o que eu vou falar agora parece uma heresia, mas não é. Se você analisar biblicamente, você vai ver que Hebreus diz assim, ó, sacrifícios e ofertas não quiseste, mas um corpo me preparaste. Ou seja, o sacrifício de Jesus, ele seria incompleto. Mas ele não foi completo. Jesus não disse está consumado, não está completo. Está completo ou não está? Está. Mas ele seria incompleto no seu propósito se não tivesse a igreja. Por quê? Porque sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Ou seja, Deus chamou a igreja para dar continuidade ao que Jesus fez na cruz. Porque o que Jesus morreu na cruz e disse está consumado. Se a igreja não vai para as ruas, se a igreja não vai para a televisão, não vai para a rádio, não vai para as nações, dizer para as pessoas o que Jesus já fez, elas não recebem isso. Então, o trabalho de Jesus na cruz seria incompleto sem a igreja. Por isso ele falou para a igreja, vocês vão fazer as obras que eu faço e vocês farão maiores porque eu vou ao Pai. Ele está dizendo, vocês vão dar continuidade a isso. Por isso nós somos corpo de Cristo, irmãos. Nós precisamos pregar o evangelho. Nós precisamos alertar as pessoas dos próximos dias. Nós precisamos alertar as pessoas, a pandemia não é o fim, a morte não é o fim. Amém? Assim como a salvação não é o fim. A pessoa aceita Jesus e ela acha que já resolveu tudo. Não, salvação é o começo das coisas, não é o fim das coisas. Então esse versículo de Gênesis capítulo 12, ele me localiza, ele me organiza para saber o que Deus quer realmente. O Deus quer o quê? Que todas as famílias da terra sejam salvas. Então, eu aprendo o quê? Que a obra missionária não começou em Mateus, ela já começou em Gênesis. Deus sempre quer salvar a todos. Deus falou a Abraão e Deus começou o seu propósito. E até ali nós tivemos 7 pontos. Agora eu quero dar uma continuidade aqui para a gente guardar esse trabalho, essa palavra. Porque a gente usa a fé para curar, mas se a nossa fé não estiver curada, também é terrível. Porque você tem fé, mas é uma fé equivocada. Eu tenho fé e pode ser uma fé equivocada. A minha fé precisa estar curada. Eu preciso crer no que eu estou dizendo, eu preciso crer no que eu estou ensinando, e eu preciso crer por aquilo que eu estou chorando. Amém? Amém, irmãos? E no momento desses, aonde as coisas aqui fora estão empurrando você para uma falta de esperança, por uma falta de continuidade, por uma vontade de não fazer nada. Eu tenho conversado com pessoas e a maioria delas tem dito a mesma coisa, eu não tenho mais vontade de fazer nada. Eu fui perdendo a esperança. Por quê? Porque Deus parou a sua rotina, Deus parou a sua movimentação. A gente estava tão adequado às nossas movimentações rotineiras, e estava tão gostoso, estava tão bom, que não precisava mexer em nada. Para que Deus vai fazer um negócio desse? Mas Deus está nos organizando, irmãos, e nos ensinando a estabelecer prioridades, nos ensinando a viver por um propósito. Não é viver só pensando em mim, só na minha vida. Então, outra coisa que a fé de Abraão me traz benefício, qual é? Aí eu quero entrar no tema de hoje, no texto de hoje. Gênesis capítulo 15, abra comigo. Eu estou lendo tanto Gênesis que a minha Bíblia já está se despedaçando em Gênesis. Você não tem outras Bíblias, pastor? Tenho, mas essa aqui é tão boa. Tem tanta coisa anotadinha. Você tem mais roupa, não tem? Mas tem uma que você gosta de usar mais. Tem ou não tem? Tem?
Tem hora assim que a sua consciência diz para você, você demora para botar ela para lavar, não é? Aí a sua consciência diz, por favor, me lave. Você tem outras, usa as outras, você diz, não, mas eu gosto é dessa. É mais ou menos eu com as minhas Bíblias. Tem um monte de Bíblia nas prateleiras, Bíblia de vários idiomas, várias nações, várias traduções. Mas essa aqui, está tudo anotadinho. Coisa que a gente já fez. Então abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 15. Eu acredito que tem algumas coisas que antes delas serem digeridas por nós, elas precisam ser diluídas pelo Espírito. Não que o Senhor, Ele modifica a verdade. O Senhor não modifica a verdade. Porque a perversão, ela não está em rejeitar a verdade, mas em distorcer a verdade. Mas eu acredito que tem algumas coisas que antes da gente digerir, a gente precisa deixar que o Espírito dilua para a gente, para dar nas doses que a gente precisa comer e nas doses que a gente precisa receber. O que faz do remédio ou o veneno é a dose. Não é? Tem remédio que é para curar, se você tomar demais você morre, é ou não é? Por quê? Porque está na dose. Então a gente precisa... a Bíblia diz, acho que é Provérbios 16, 25, diz, achaste mel, come o que te basta, para que porventura tu não te fartes dele e venha vomitar depois. Então tem algumas verdades que elas não deixam de ser de verdades, elas só precisam ser diluídas para a gente receber na dose certa para cada dia. Amém? Amém? Às vezes quando a gente tem uma descoberta, né? Não tem umas coisas assim que a gente descobre na Bíblia? Irmãos, a Bíblia não é... A gente não tem que usar a Bíblia para inventar. A Bíblia é para descobrir. A palavra de Deus você não inventa, você descobre. As coisas de Deus é uma descoberta, não é uma invenção que você fala e diz que Deus mandou. Não, são descobertas que você vai tendo à medida que você vai caminhando nessas coisas. Amém? Gênesis capítulo 15, versículo de número 7. Vamos ler do 7 até o 14. Diz assim... Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão, ó Senhor Deus, como saberei que eu hei de herdá-la? Meu irmão, o cara está falando com Deus. Não, eu vou ler de novo, Abraão. Não cabe isso na minha cabeça. Disse-lhe mais o Senhor, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para herdares. Versículo 8. E disse ele, Senhor Jeová, como saberei que eu hei de herdá-la? Deus acabou de falar. Deus acabou de dizer, eu vou te dar esta terra por herança. E ele disse, Senhor, como é que eu sei que eu vou ganhar? O que é que eu tenho que fazer? Que campanha que eu tenho que fazer? Tem algumas coisas que você não tem que fazer nada. Deus disse, ponto final, acabou. Amém? Como é que eu sei que eu vou herdar? Porque Deus disse. Como é que eu sei que Jesus vai voltar? Porque Ele disse. Alguém dá glória a Deus só para mim não? Isso. Como é que eu sei? Porque Ele falou. É que a gente quer algo palpável, algo visível. Eu não é? E sabe o que mais me impressiona? É que quando a gente quer algo palpável e visível, Deus dá. Porque Ele conhece a nossa pequenez. Ele conhece a nossa fé. E Ele sempre cria coisas materiais para explicar as coisas espirituais. Vamos lá. Versículo 8. Perguntou-lhe Abraão, ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Respondeu-lhe, toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abraão trouxe-lhe todos esses animais, partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente uma da outra. As aves, porém, não partiu. Então as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão enxotava. Ao pôr do sol,
caiu um profundo sono sobre Abraão, e lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Então disse o Senhor a Abraão: sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Amém? Pronto. É uma declaração de Deus, é uma promessa. Outra coisa que Abraão conheceu, que traz fundamento para a sua fé: Abraão conheceu a graça de Deus. Por quê? Porque Deus está falando. Abraão não teve que falar nada, Abraão não teve que prometer nada. Deus disse: eu vou fazer, eu vou te dar uma terra, eu vou te dar uma herança. Abraão não fez nada para adquirir isso. Deus só disse: é eu quem vou fazer. Então, uma das colunas da fé de Abraão é que ele conheceu a graça de Deus. Ele conheceu a graça de Deus. Ele cuidou do pacto enquanto ele pôde. Ele fez o pacto, abriu os animais no meio, colocou os animais de lado, um para cada lado, passou no meio. E a história dele, de Deus passar no meio, é muito linda. Mas deixa eu me atentar aqui ao que Abraão estava fazendo. Abraão separou os animais. Deus mandou: faz isso, pega um bezerro de 3 anos, olha aqui. Toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Deus pediu detalhes. Sempre que Deus vai fazer um pacto com você, tem detalhes envolvidos, por favor. Tem detalhes envolvidos, não para com você, presta atenção nos detalhes. Tem a cor que Deus quer, tem o jeito que Deus quer, tem a forma que Deus quer. Nós não podemos ir só globalizando tudo, colocando tudo por atacado, e a gente não presta atenção nos detalhes de Deus e quer saber as bênçãos estão contidas nos detalhes. E Deus fala para Abraão, e aí a Bíblia diz que começou a vir o pôr do sol e começou a vir aves de rapina para pousar nos cadáveres dos animais, e ele foi enxotando e cansou. Teve um momento que ele enxotava as aves, mas de repente ele não pôde mais ficar de pé, ele caiu num sono profundo. Ou seja, diante da aliança, ele já não pôde se manter mais de pé na aliança. Abraão dormiu, mas Deus continuou o pacto, amém? Aqui Abraão tem uma revelação da graça, ele recebe uma porção de revelação para saber o que é graça. Ou seja, mesmo que você não consiga se manter de pé naquilo que você me prometeu, mesmo que você não consiga se manter de pé naquilo que você declarou com a sua boca, daquilo que nós fizemos juntos, eu vou continuar de pé. Se você foi infiel, eu continuo fiel, porque eu não nego a minha palavra, amém, irmãos? O pacto que Deus faz com você não está firmado no que você faz para Ele, está firmado no que Ele disse para você. Por isso que Deus está parando muitos movimentos que não são para Ele. Alguns até são para Ele, mas não fazem sentido. Por isso que quando homens quiseram construir uma torre para tocar no céu, Deus veio e confundiu-os. Os confundiu por quê? Porque nem tudo que eu quero fazer para Deus, Deus quer receber. Como é que eu sei então? Para ouvir. Para ouvir, porque Deus vai dizer para você o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti. Bota aqui para mim, querido, Miqueias, quero ver se tu é bom de achar Miqueias aí. Eu quero ver se tu é bom de achar Miqueias. Miqueias capítulo 6, bota aqui para mim. Miqueias capítulo 6 e versículo 6. Rapaz, é bom de Miqueias. Glória a Deus. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante Ele com holocausto, com bezerros de 1 ano? Perguntando. Vai. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros
de 10.000 ribeiros de azeite, darei o meu primogênito pela minha transgressão, ou o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? É isso que Deus quer? É isso que Deus quer? Será que Deus mata o meu filho no ventre por causa do meu pecado? É isso que Deus quer? Que eu mate boi para ele? Que eu traga ribeiros de azeite para ele? É isso que Deus quer? Versículo 8, não. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que tu pratiques a justiça, ames a beneficência, ou seja, a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. O que Deus quer de você é tão pouco. Ele diz, olha, sabe o que eu quero? Eu não quero as tuas riquezas, eu não quero as tuas oferendas, amém? Não é isso tudo é bom, porque você entendeu o que é propósito, o que eu posso fazer com o teu dinheiro, pronto. Mas o que eu quero de você mesmo, é que você pratique a justiça em tudo que você fizer, que você ame a misericórdia em tudo que você fizer, e que você ande humildemente com o teu Deus. É simples, é isso que Deus pede de ti. Quer tocar o coração de Deus? Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. Todos os dias nós seremos provados em justiça, em amor e misericórdia, e seremos provados em humildade. Deus vai dar oportunidades para a gente exercer esses benefícios, esses princípios do Evangelho. Oh meu Deus, como é bom conversar com gente humilde. Como é bom conversar com gente que reconhece. Como é bom conversar com gente arrependida. É ou não é, gente? Como é bom conversar com gente arrependida. Como é bom. Como é bom a gente assumir a culpa. Ontem nós estávamos aqui em oração e a gente estava falando sobre isso. Sobre quando Jonas estava escondido lá no barco. E de repente, eles fazem um sorteio e caem em Jonas. Aí Jonas vem e diz assim, sabe por que o mar está revolto? Sabe por que tem problema? Sabe por que o mar está assim? Por causa de mim. Ele não disse é por causa dos políticos, é por causa do Brasil, é por causa da corrupção. Ele disse é por causa de mim. Se você quer entrar em clamor, se você quer ser um intercessor, você tem que tirar do meio e estender de dedo. O intercessor, ele não diz está ali, ele diz está aqui. Eu assumo a culpa. Jonas disse assim, sabe por que está assim, essa bagunça, esse navio afundando? Não é porque isso, não é porque aquele, não, é eu aqui. Aqueles homens, quando estavam sentados na mesa com Jesus, Jesus disse, um de vocês vai me trair. E ninguém disse, é ele. Todos perguntaram, por acaso sou eu, Senhor? Porque um homem que anda com Deus, ou uma mulher que anda com Deus, não aponta mais o dedo. Ele sabe que já não é mais ele que vive. É Cristo que vive em si. Sua fé está firmada na vontade de Deus. Jonas olhou para aqueles caras do barco e disse, é eu, a culpa é minha. Tá aí agora, o que a gente faz? Ele diz, me joga na água. Me devolve para o propósito. Pode me jogar eu na água, não tem problema. Deus vai... Se eu volto para o propósito, irmão, fica tranquilo. Toda pessoa que se reposiciona e diz, Deus, eu quero voltar para o propósito. Irmão, ela não vai ficar vagando, ela não vai ficar perdida. Deus vai estar sempre providenciando algo para lhe trazer de volta. Sempre. Mas se eu quero ser um intercessor, alguém que clama, a primeira responsabilidade que eu preciso ter na minha vida é dizer, sou eu o problema. Como diz o nosso amigo Judson, o problema é o Judson. O problema sou eu. Eu sou o problema. Então, quando você ama a justiça, ama a misericórdia, pratica a justiça e anda humildemente com o seu Deus, vai ter horas que você não vai conseguir se manter de pé na aliança. Vai ter horas que vai faltar a vontade, vai faltar o recurso, vai faltar a esperança, e não tem problema. Não tem problema. Pastor, não é pecado fraquejar. Amém? É pecado, Beto? É pecado, Jefferson? Fraquejar? Não é pecado. Pecado é você fraquejar e se portar como se estivesse tudo bem.
Mas e quando eu fraquejar, o que é que eu faço? Fala que você está fraco. E aí? E aí o poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O problema é que a gente se mostra forte, garanhão. Como é que Deus vai ajudar alguém que não precisa de ajuda? Agora, quando alguém se prostra e diz assim, Rapa, estou morrendo, estou mal, me ajuda, Senhor. Todo mundo que pediu, recebeu. Todo mundo que bateu, abriu. Todo mundo que buscou, encontrou. A nossa fé precisa ser curada, irmãos. A nossa fé, a gente pode fraquejar, não é pecado você fraquejar. Pecado é você se comportar como se nada tivesse acontecido. Se você está fraco, o que é que eu faço? Diga ao fraco: eu sou forte, mas eu sou fraco, mas eu sou forte. Como é que é isso? Sei lá como é que é isso. Eu sei que quando eu estou fraco, eu digo, Senhor, eu estou mal, eu estou com raiva, eu estou sem esperança, eu estou sem fé, me ajuda, eu não sou esse homem, eu não quero ficar aqui. Na hora o quarto começa a ser invadido, a casa começa a ser invadida, amém? Vem um peixe grandão, engole a gente assim, para mostrar que a gente precisa de ajuda mesmo. Às vezes a gente confunde o lugar secreto com o lugar de fuga. O porão não é o lugar secreto, é o lugar de fuga. Deus vai lá no lugar de fuga, tira você do lugar de fuga para levar você para o lugar secreto. Levou para o ventre do peixe e disse, agora eu vou te ensinar o que é ter fé. Você vai andar na minha vontade. A fé que eu te dei não é para fazer as tuas coisas, é para fazer as minhas coisas. Jonas vai para Nínive, ora, libera a sentença, o rei levanta um jejum, um rei ímpio levanta um jejum. Eu vou falar de novo, um rei ímpio levanta um jejum debaixo de uma sentença de um crente. Um rei ímpio levanta um jejum debaixo da sentença de um crente. Até os animais não comeram naquele dia. Aqueles 3 dias os animais não comeram, ninguém comeu, ninguém bebeu. E Deus perdoou e Jonas ficou com raiva. O Senhor vai perdoar. Eu não mandei você pregar para encher igreja. Eu não mandei você pregar para você ficar famoso. Eu mandei você pregar para mim poder salvar, para mim poder libertar, para mim poder trazer de volta. Então a fé que eu te dou não é uma fé para fazer as tuas coisas, é uma fé para fazer o que eu quero, diz o Senhor. Aleluia! Então por isso que eu digo que a nossa fé precisa ser curada. Porque às vezes a gente usa a fé para a gente. A gente usa a fé para fazer as nossas coisas. E às vezes não. Já viu que às vezes a gente ora para o outro ganha o dinheiro e a gente não? Já viu? Uma vez perguntaram assim para o pastor Irineu Gruber. O Irineu, muito querido. A pessoa diz assim, pastor, ora por mim para me acertar os números da loteria. Ele disse, irmã, se Deus me desse os números, quem jogava era eu. Você já viu que você vai orar pelas pessoas, elas ficam curadas, e você vai em casa, toma um anador para dormir com dor de cabeça? Já viu isso? Você abençoa as pessoas, Deus vai te dar um carro, ela ganha o carro e você está pegando o coletivo. Quem já viveu isso, irmão? Oh, meu Deus! Por quê? Porque a fé não é para usar para você. A fé que Deus te dá é para funcionar para o corpo. Deus disse para Abraão, vou te dar um filho. Por que Deus não permitiu ele matar o menino? Porque Deus estava dizendo, vou te dar um filho, depois você vai ter que devolver, porque não é seu, é para um propósito. Os filhos são de quem? São herança de quem? Do Senhor. Então para que você tem que entregar eles? Por
Por isso que deixará o homem a sua casa e se unirá à sua esposa e se tornarão uma só carne. Ou seja, ele vai ter que dar continuidade ao propósito. Mas eu sou o pai, eu sou a mãe, daqui a pouco você é só o parente. O propósito continua, meu filho. A fé que Deus te deu é uma fé para construir legados. É uma fé para funcionar para Deus. Abraão dormiu, ele não pôde dar continuidade ao propósito. Ele pode dar continuidade ao pacto? Pode ou não pode? Não, ele dormiu. Por quê? Porque o que tu não podes fazer, ele já fez na cruz, querido. Tem coisa que Jesus já fez na cruz e você não pode fazer. Ele descobriu que sua responsabilidade foi assumida por Deus. Abraão dormiu, quando ele acordou o pacto estava pronto. Porque ele descobriu que... Ele descobriu o quê? Ele descobriu que a sua responsabilidade foi assumida por Deus. Entenda, você não pode, eu não posso, mas todos precisamos entender isso. Tem coisas que eu não posso fazer porque já foram feitas. Paulo fala isso quando ele fala em Romanos capítulo 7, 18 a 25, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, depois você lê na sua casa, Romanos 7, 18 a 25, vai ser muito bom você ler. Ele diz, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu acabo fazendo. Ó miserável homem que sou. Ou seja, o que eu quero fazer eu não faço. Não deixa Satanás te empurrar para a autojustiça. Não deixa Satanás te empurrar para a autojustiça, que as coisas só funcionam porque você faz. Eu orei e Jesus deu vitória. Se Jesus quiser fazer, não precisa nem você orar. Deus chama você para orar então para quê? Para participar do que Ele está fazendo. Muitas pessoas se exaltam pelos seus dons. Deus não deu a igreja para nós, Deus nos deu para a igreja. Não deixa Satanás te empurrar para a autojustiça. Porque quando você estiver em justiça própria, querido, a cruz não vai servir mais para você, não vai. A cruz é a justiça de Deus me lavando do pecado e da injustiça. Tu não podes, para de se bater, olha para quem está do seu lado de máscara e diz, para de se bater, tu não podes, se renda à graça de Deus. Eu tive que trabalhar uma vez para orar para uma mulher, para libertar ela da cadeia que ela vivia, porque ela dizia que, pastor, cada vez que eu vou orar eu durmo, eu me sinto um lixo. Eu digo, como é que a senhora faz para orar dormindo? Me ajuda, porque eu queria tanto orar dormindo. Eu oro, eu dormo em qualquer lugar. Eu durmo em qualquer lugar, não durmo, gente. Eu durmo. Se tem uma coisa que eu não passo, luta é para dormir. Às vezes eu acordo assim no hotel, numa coisa, eu levo uns 5 segundos para estar tudo escuro, eu fico pensando, onde é que eu estou? Aí eu começo a fazer conta, eu estou no Rio. Eu estou em São Paulo. Eu apago, bebê, apagão. Deus dá sono ao justo. Você está dizendo que você é justo, pastor? Não, mas eu fui justificado pelo Senhor. Vão dormir. Mas como é que eu faço para dormir? Fecha os olhos. E vai dormir. Eu já falei isso na semana passada, lembra? Quem estava aqui na semana passada? Quem não estava? Quem não estava? Você não estava, você estava onde, irmão? Eu contei a história de uma mulher que eu orei por ela, porque ela não dormia. Ela foi na tarde da bênção, quando eu era pastor aqui no Centro Evangelístico. 1998, faz 22 anos, uma tarde da bênção. Levou uma bolsa do Mini Preço, lembra do Mini Preço? Quem lembra do Mini Preço? No Mini Preço, uma bolsa cheia de remédio. E ela disse, pastor, eu tomei esse aqui, ela foi abrindo, eu tomei esse aqui para dormir, esse aqui para acordar, esse aqui para comer, esse aqui para não comer demais. E eu digo, não toma. A senhora não vai tomar remédio para dormir hoje. Ela disse, pastor, se eu não tomar, eu não durmo. Eu digo, mas aí que está o segredo, a senhora não vai dormir. A senhora vai ficar acordada. Vai botar um som, na época tinha 3 em 1, você tem um 3 em 1? Tem. Liga o 3 em 1, bota uma música e passa a noite orando. Ela disse, a noite toda? Eu digo,
Passa a noite, fica lá. A senhora ora em línguas? Ora. Então fica chacatarala, mandarala, passou. Ela olhou assim para uma casa a noite toda. Ela conseguia ficar sem dormir a noite inteira, mas ela não conseguia orar a noite inteira. Você já viu que nós damos mais ênfase às nossas prisões do que aos nossos benefícios? Ela disse, pastor, mas se eu não dormir, eu tenho que dormir um pouco. Eu disse, não, a senhora vai orar. A senhora vai orar por toda a rua, pelo bairro, ora por tudo. Eu garanto para a senhora, no terceiro dia, quando o diabo passar na frente da sua casa, ele vai passar assim, na ponta do pé, para não acordar a senhora. Porque a senhora, para o diabo, é melhor dormindo do que orando. Ela disse, é, né? Eu digo, é. Uma semana depois, na tarde da bênção, ela passou por mim e fez assim, ó. Pastor, precisou orar só 3 noites. Na quarta eu já dormi, que eu passei, varei a hora. Pronto. Você tem que descobrir o que é que o diabo gosta. E fazer ao contrário. Você tem que descobrir o que Deus gosta e obedecer. A arma está na sua mão. Amém? A capacidade que Deus deu para você, o Espírito Santo está aí para te ensinar. São práticas de vida. Essas coisas você não aprende no seminário. São práticas que você vai aprender no dia a dia. No dia a dia. Coisas que você vai aprender a lidar com o Espírito Santo. Espírito Santo, isso é legal, isso não é? Conversar, bater papo, Senhor, me mostra isso, me mostra aquilo. Os céus proclamam a glória de Deus, Ele fala o dia inteiro. Ele mostra, Ele dá sinais o dia inteiro da sua santidade e da sua presença. Ele está tentando chamar você para Ele, está tentando chamar a tua atenção e você está muito distraído. O dia inteiro o Espírito Santo passa estralando os dedos, assoviando, botando borboleta, passarinho, botando gente, botando placa, até placa de carro. Tudo fala. Mas nem sempre que tudo fala, se você não prestar atenção, você não vai saber se é com você ou não. Às vezes não é com você, aí não tenta inventar também. Às vezes não é com você. Você está me entendendo? Então, querido, se você viver em fé, eu tenho que aprender a viver com quem? Com o pai da fé. Então, a base de fé que Abraão ensinou até Jesus, a base de fé que o pai da fé, Abraão, que teve revelações sobre Cristo, sobre a Nova Jerusalém, sobre a graça, sobre o sacrifício, que ele foi matar Isaac, e a Bíblia diz que ele acreditava. Hebreus fala no capítulo 11, versículo 17 a 19, que Abraão cria que Deus era poderoso para ressuscitar dentre os mortos. Ou seja, a fé babilônica é diferente de uma fé abraâmica. A fé babilônica quer alcançar Deus por torres. A fé abraâmica constrói altares, busca Deus, altares. Fé babilônica quer segurança na terra. Abraão, ele apenas caminhava com Deus. A fé babilônica quer um nome, quer fama. A fé de Abraão tornou ele o homem talvez um dos mais famosos da terra. Abraão é conhecido no mundo judeu, no mundo muçulmano, no mundo católico. Por quê? Porque ele é o pai da fé. Se a Bíblia diz que Jesus vai voltar e será como nos dias de Noé, quem que eu tenho que estudar? Sobre Noé. Se a Bíblia diz que Jesus vai voltar e será como nos dias de Ló, estude o que é que aconteceu nos dias de Ló. Se Jesus, em Mateus 24, versículo 15, manda eu ler Daniel, ele diz, quem lê entende. Quem eu devo estudar? Se Abraão, a Bíblia o chama de pai da fé, quem eu devo estudar? Abraão. Abraão é o arquétipo de tudo aquilo que Deus iria fazer. Ele começa com um homem, levanta uma nação. Abraão viveu o propósito, respeitando o plano de Deus. Irmão, olha aqui, deixa eu mostrar um negócio para você. Na minha Bíblia. Olha aqui.
Gênesis 1 até Gênesis 12. Está vendo essa parte aqui? Sabe quantos anos de história tem aqui? De Gênesis 1 a 12? 2.000 anos. Aqui tem 2.000 anos. Vamos lá, vamos anotar, vamos marcar. 2.000. Marca aqui. Agora você pega de Abraão. Até aqui tem mais 2.000. Está vendo a diferença do 2.000 dali para o 2.000 daqui? É como se Deus estivesse tirando o pé do acelerador e explicando. Porque até aqui, Deus não tinha um modelo de fé. Teve um homem que recomeçou o mundo. Até aqui, Deus não pôde mostrar o que iria fazer com Jesus. Porque Noé amaldiçoou a sua geração posterior. E Deus não pode dar continuidade à paz que amaldiçoam seus filhos. As continuidades de Deus nunca são com líderes que amaldiçoam os seus membros, que amaldiçoam os seus filhos na fé, e não são com pais que amaldiçoam os seus filhos biológicos. Deus só pode dar continuidade para pais e mães abençoadores. Noé recomeça o mundo, mas não recomeça o plano. Você pegou? Mas chega aqui em Abraão, Deus chama um homem, dá um filho para ele com 90 anos. Que quando Deus fala que vai dar o filho, a Sara ri. A minha pergunta era, tinha ou não tinha razão para rir? Tinha. Ela olhou para ela e disse, está amarrado. O sangue de Jesus. Ela olhou para o Abraão, olhou para ela e disse, não, meu filho desse mato não sai com ele, não. Ela riu, mas não falou nada. Mas lá em Hebreus diz que ela creu. Ela creu na hora. Ela creu, irmão. Não. Mas ela ficou quieta. Ela só riu. Ela ficou quieta. Mas Hebreus diz que ela creu. Nasceu ou não nasceu o menino? Porque quando Deus traz alguém para o seu plano, para o seu propósito, tudo que Deus quer que você faça, que você creia. Mesmo que você não tenha motivo nenhum para crer agora, mas não fala nada, não amaldiçoa, não abre essa boca grande. Deus constrói com a vida e você destrói com a boca. Deus constrói e você vai destruindo com a boca, vai liberando palavra que não faz sentido. Amaldiçoa a sua descendência. Amaldiçoa a sua casa. Essa casa é o inferno. Tem irmã que vem com a foto do marido aqui para a igreja, aqui bota ele no céu. Quando chega em casa, quando ele sai, morre desgraçado. Você tem que escolher o que você quer. Você quer levar para o céu ou para o inferno? Porque nós temos dificuldade de perseverar naquilo que Deus está fazendo. A fé que Deus quer curar na gente é uma fé que é convicta. É uma fé que não é rasa, não é uma fé que está presa às circunstâncias. As circunstâncias mudam, mas a fé não muda. É quando Paulo e Silas estão indo para o caminho de oração, de repente uma adivinha vai atrás deles, eles vão presos. À meia-noite Paulo e Silas começam a cantar, ou seja, se a gente está indo para o caminho de oração, tudo bem, a gente foi parar na cadeia nesse dia, mas nós vamos continuar adorando e cantando, porque muda o ambiente, mas não muda o propósito. Se o propósito é orar, eu vou continuar orando. Se o propósito é jejuar, eu vou continuar. Se o propósito é avançar, eu vou avançar. Irmãos, tudo que nós estamos fazendo aqui não parou. Tudo. Não parou os projetos, não parou as missões, não parou nada. Claro, tivemos que respeitar os decretos com máscara, com 30% das pessoas. Teve dias que fechamos o escritório, mandamos todo mundo para casa, mas nada parou, está tudo funcionando.
Por quê? Porque as circunstâncias não podem roubar a nossa fé. E quando a gente não tem força para fazer, não tem condição de fazer, não tem o recurso para fazer, a gente precisa continuar acreditando. Então, pare e pense. Algumas coisas vão acontecer na sua vida para desafiar você a avançar, para desafiar você a crescer um pouco mais. E quer saber? Deus é perito nisso, em fazer a gente crescer. Então, só esse pouquinho aqui tem 2000 anos. Aí Deus achou um homem aqui e começa a revelar o que vai acontecer. O pai da fé, que vai matar o seu próprio filho, Deus diz: não precisa mais, porque agora sei que tu me amas. Mas Deus já não sabia antes? Ele não é onisciente? Deus é onisciente? Então ele já sabe antes de acontecer. Sabe ou não sabe? Por que quando ele diz para Abraão, ele diz assim: agora não precisa matar o menino, porque eu agora sei que tu me amas. Deus precisava de uma prova de amor? Não. Deus sabe quem são os seus. Mas aquele homem estava para se tornar o pioneiro, o protótipo, o arquétipo de algo que daria início a um grande propósito. E Deus, quando vai fazer isso com alguém, essa pessoa é provada. Ela é esticada por dentro. Porque Deus não precisava, ele sabia quem era Abraão, se Abraão ia suportar ou não. Deus queria mostrar para os demônios. A Bíblia diz que isso foi lhe imputado por justiça. Deus queria mostrar para os anjos. Deus queria mostrar. Quando você passa por prova de fogo, não é Deus que precisa de prova. Deus sabe quem você é. Deus quer mostrar você para o inferno, quer esfregar você na cara do diabo. Deus quer mostrar você para os anjos. Deus quer mostrar você para as regiões celestiais. Porque para você ter autoridade nas regiões celestiais contra o demônio e suas potestades, você precisa ser mostrado. Você precisa ser mostrado. Por isso que o nome de Jesus está acima de todo principado e de toda potestade. Ele foi mostrado, ele foi exibido como uma ovelha muda, ele foi levado ao matador. Aqueles que o tosquiavam, ele foi ali, os seus tosquiadores bateram nele, cuspiram nele, e ele não abriu a sua boca. Ele deu testemunho, ele sabia que ele estava, porque se ele reclamasse, ele estava dizendo o quê? Meu pai é injusto. Mas ele não reclamou para mostrar para os demônios, para mostrar para as regiões celestiais. E sabe o que é que Deus fez isso com alguém que se esvazia a si mesmo? Sabe o que é que Deus faz com uma pessoa que se esvazia a si mesmo? A minha Bíblia diz, e a sua Bíblia também, em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 em diante, diz que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Por quê? Porque Ele se esvaziou de si mesmo. Ele estava cumprindo uma ordem, Ele estava cumprindo um propósito, Ele estava debaixo de uma vontade absoluta, suprema, soberana. Ele estava ali para isso. Por que Jesus não casou? Por que não veio para casar? Por que Jesus não abriu uma igreja? Ele não veio para começar uma igreja. Por que Jesus não começou uma religião? Porque ele não veio fazer isso. O que ele veio fazer? Ele veio libertar o homem. Quando ele disse está consumado, ele disse: Pai, eu fiz o que o Senhor mandou. Eu tive vontade de fazer outras coisas, porque a Bíblia não diz que Jesus não teve vontade. A minha Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Então ele disse: Pai, está consumado. Ele disse: eu não fiz o que eu queria, seja feita a tua vontade, não a minha. Eu fiz a tua vontade. Só alguém que está aqui para cumprir uma vontade superior, uma vontade soberana. Ah, meu irmão, Abraão viveu o propósito respeitando o plano. Aprenda uma coisa: o plano de Deus é uma coisa e o propósito de Deus é outra. O propósito de Deus é o alvo final. O plano é o processo, é processual. O plano é aquilo que Deus faz no caminho para levar você até o propósito final.
O propósito é um só, não tem plano B, é um só, só tem plano A. Agora, o propósito é um só, não tem propósito B. Agora, no caminho, o plano é processual. Romanos 8, 28 diz o quê? Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. O desemprego pode ser propósito de Deus para a sua vida agora. A falta de recurso pode ser propósito de Deus para a sua vida. Como ganhar dinheiro pode ser o propósito de Deus para a sua vida. Então como é que eu sei? Você precisa ouvi-lo. Você precisa saber, porque nem tudo que está acontecendo com o outro vai acontecer com você. De repente, você precisa ser tratado de algumas coisas que outros já foram. Isso não é uma receita de bolo que todo mundo faz o mesmo bolo. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com libertação. Porque a libertação não é uma receita de bolo para todo mundo igual. Tem uns que precisam de uma pitadinha mais de sal, tem uns que precisam de umas provinhas mais. Tem uns que ainda não foram aprovados, vai ter que fazer a prova de novo. Quando é que eu estou no propósito de Deus? Quando a minha fé é curada e todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. A ofensa coopera, a perseguição coopera. Eu vou falar, não sou herege não. Às vezes até o pecado coopera. Porque você está muito soberbo, Deus tem que te abater. E aí Ele permite você passar por algumas ondas de pecado, para você ter um encontro com a sua realidade, e você saber quem você é. E depois vai lá e te pega de novo, e faz como um odre. Faz todo o processo do odre de novo. Pega você, mergulha dentro d'água, estende no sol, estica, joga sobre a pedra, pega a madeira, bate. Estica na fumaça. Por quê? Porque tem algo novo chegando. E Deus não pode colocar um vinho novo em odre velho. Quem sabe Deus está refazendo o odre, como diz Davi em Salmo 119, verso 89. Está na Bíblia. 81, 89, está na Bíblia. Ele diz: embora eu seja como um odre na fumaça, eu guardo a tua lei. Amém, querido? O que Deus tem para mim já está criado no Espírito, mas agora precisa ser formado aqui na terra. Amém? Irmãos, a Bíblia, ela tem um único assunto de Gênesis a Apocalipse. É um único assunto, que nós chamamos de promessa de Deus. Não é a tua promessa, é a promessa de Deus. É muito mais importante para mim eu conhecer o plano global de Deus para toda a humanidade, do que eu conhecer o plano só para a minha vida. Porque se eu não conhecer o plano global de Deus, quando Deus fizer alguma coisa boa na minha vida, eu vou achar que tem a ver só comigo. O plano global de Deus é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nesse meio tempo, eu vou te levar às nações. Alguns precisam ir às nações. Eu vou te levar à política. Eu vou te dar empresas. Eu vou te dar canções. Eu vou te dar estratégias. Eu vou te dar ensinos. Para cada um, o movimento é diferente, mas o propósito é o mesmo para todos. Amém? Sabe por que eu não tenho inveja quando meus irmãos prosperam? Porque eu estou no propósito de Deus. Sabe por que eu não me sinto mais pobrezinho, mais desgraçadinho quando algo não acontece na minha vida? Porque eu preciso aprender que Deus está tratando de mim para alguma coisa. Se eu conheço o plano global de Deus,
Quando eu me torno um ministro de louvor, eu sei o que eu posso fazer pelo plano. Quando eu me torno um político, eu sei o que eu posso fazer para o plano. Quando eu me torno um pastor, eu sei o que eu posso fazer. Não comece pelo seu plano individual. Primeiro descubra qual é o plano global de Deus. E você já descobriu. Gênesis 12. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí sabe o que é que pode acontecer? Deus pode te dar dinheiro. Deus pode te dar fama. Deus pode te dar clínicas. Deus pode te dar sabedoria. Deus pode te dar empresas. Por quê? Eu olhei e falei empresa, você olhou para mim ligeiro, Michele. Pega para você então uma empresa. Por que Deus pode te dar? Porque se você entende o plano, você nunca vai negociar os seus dons. Você não vai permitir que a fama te roube do propósito. Que o dinheiro te torne soberbo. Que o dinheiro te torne altivo. Você vai querer sempre ajudar, servir, atender. Porque se eu sei o plano. Peraí, Deus me falou que eu vou ter um filho das minhas entranhas. Ele diz que a partir desse filho as nações serão benditas. Agora ele está pedindo para mim devolver o filho para ele. Mas claro que eu vou dar. Foi isso que Abraão fez. Vão comigo, menino. Ele nem avisou para a mãe é mais sentimental, a mãe não ia deixar, claro. Ele nem falou para a mãe, onde é que vai com meu filho? Vou dar uma volta, vamos dar uma caçada. E botou a lenha para o menino levar ainda. Apontando para Jesus levando a cruz. Botou a lenha nas costas do menino. Chegou lá, deixou os servos dele, pegou o menino com a lenha, disse, vocês ficam aqui que esse negócio é só de pai e filho. Só pai e filho entendem essas coisas. Muitos crentes não entendem, mas pai e filho entendem sacrifício. Fica aqui que eu vou ali com o menino, vou adorar e já volto. O menino, que não era mais menino, já era um moço, esperto. Seu pai, o cutelo está aqui para a gente cortar o cordeiro. A lenha eu estou levando. O fogo nós estamos aqui também. Eu não estou vendo, é o cordeiro. Ele disse, meu filho, Deus proverá o cordeiro. Por isso que ele foi imolado antes da fundação do mundo, irmão. Porque primeiro Deus forma, depois ele apresenta. Primeiro ele faz, depois ele revela. Então se está faltando alguma coisa, fica tranquilo, Deus vai prover. Para si. Porque quando o propósito é para si, quando Abraão vai matar o menino, Deus diz, não precisa mais. Porque eu agora sei que tu me ama. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó. Estão vendo? Está vendo, Satanás, esse meu filho aí? Está vendo anjos? Estão vendo querubins, serafins? Estão vendo demônios? Agora tudo que esse cara falar aí, vocês têm que ouvir, têm que respeitar. Tem que respeitar. Amém? Tem que respeitar, porque ele tem fé para fazer, ele é doido. Ele sabe, veja bem, Deus recebe sacrifício de humano? Deus recebe sacrifício humano? Não. Mas se Deus pediu, ele não procurou saber se Deus queria ou não queria. Ele obedeceu a palavra, indo até contra os princípios de Deus. Uma pessoa que anda com Deus, irmão, ela vai ficar claro para ela o que Deus quer. Por isso que é muito mais importante para mim conhecer o plano global da humanidade do que conhecer o plano para a minha vida pessoal. Porque o plano da minha vida pessoal tem a ver com o plano global de Deus para toda a humanidade. Amém? Se eu quero entender o que Deus
quer para a minha vida, eu preciso entender o que Deus quer para toda a humanidade, para toda a terra. E hoje eu descobri o que Deus quer, que em mim serão benditas todas as famílias da terra. Aquele cara que te emprega lá, o teu patrão, ele não é só teu patrão, é alguém que precisa ser remido. Aquele funcionário que você emprega não é só teu funcionário, é alguém que precisa ser remido, é uma família da terra. Se você olhar para ele só como funcionário, você só vai se servir do seu serviço. Está errado? Claro que não. Você o paga para ele trabalhar. Mas você pode olhar para ele com o coração de uma família que precisa ser restaurada, ser tocada, ser liberta. Então, a forma que nós vimos o plano de Deus é a forma que nós vamos tratar as pessoas. Amém? O plano global de Deus tem que vir antes do plano individual para a minha vida. O plano é o processo para cumprir o propósito, para chegar no alvo final. Por isso que você vai ver muitas vezes na Bíblia esse trocadilho. Vinde a mim, Jesus falou, não falou? Vinde a mim, vinde após mim e ide. Você vai ver que é algo processual. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Para alguns ele é só o caminho, mas para outros ele já se tornou a vida. Se você semeia, você pode colher 30 sementes por uma, 60 por uma ou 100 por uma. Então, as promessas de Deus, elas passam por isso. Elas passam pela terra, elas passam pelo povo e elas passam pela bênção de Deus. Tem a ver com o que Deus quer fazer. Queridos, quando eu entendi isso, que bênção de Deus não é aquilo que nós chamamos de bênção. Chamamos de bênção, mas o que Deus chama de bênção? Você já parou para perguntar o que é bênção para Deus? Isso aqui é uma bênção. Recebi isso aqui, é uma bênção. Deus me deu uma bênção. Porque Deus abençoa sempre que Ele cria. Abençoa ou não abençoa? A bênção é a ordem de Deus para aquilo que foi criado funcione de acordo com aquilo que foi criado. Então, qual é a bênção de um pássaro? É voar. Qual é a bênção de um peixe? É nadar. Um peixe não precisa acordar de manhã e dizer, Deus me abençoa. Não, porque ele nasceu para aquilo. Quando ele nada, ele está cumprindo o seu propósito. Quando o pássaro não precisa acordar de manhã, sair do ninho e dizer, Deus, hoje eu queria que o Senhor me abençoasse para mim voar. Não, porque bênção não é uma coisa que você pega, é um lugar que você entra. Quando Deus cria, Ele abençoa para que funcione de acordo com o que Ele criou. Agora Deus criou o homem, e o homem precisa funcionar de acordo como Deus criou. E o que é que Deus disse para o homem? Gênesis capítulo 1, versículo 26, 28, ele disse o quê? O que é que ele disse? Crescei, multiplicai, crescei, frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai. Essa é a bênção do homem. Então o homem precisa estar fazendo isso, porque Deus chamou ele para fazer isso. Amém? Você não precisa pedir a bênção para fazer algo, você precisa entrar na bênção que você nasceu para ser. Pegou? Então, quando você vem no culto, eu pego o microfone e digo assim, quem veio buscar a sua bênção? A minha pergunta é, está certo isso? Não. Porque até você que não conhece Jesus, você não veio buscar a sua bênção. Você veio conhecer a bênção para a qual você foi criado. Então nós, pregadores, precisamos mudar o nosso vocabulário. Porque não é quem veio buscar a sua vitória.
Você não tem que ir a um lugar buscar a sua bênção. Você tem que entrar no seu quarto, fechar a sua porta, e o Senhor que está em secreto te abençoará. Te abençoará por quê? Você vai descobrir o porquê você nasceu. E sabe de uma coisa que acontece quando você descobre o porquê você nasceu? Você descobre o porquê você nasceu, para que você nasceu, e você descobre o que fazer. Descobre ou não descobre? Mas você descobre também o que não fazer. E aí você vai perceber que muitos de nós estamos fazendo coisas, envolvidos com coisas que nós não fomos chamados para fazer. Isso é teimosia nossa. E a gente pergunta, por que não funciona? Por que eu não fluo? Porque você está no lugar errado. Deus faz tudo perfeito ao seu tempo. Existe um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do céu. Tem o tempo de fazer, e o modo de fazer, e o cenário para ser feito. Bênção não é um lugar que você entra. O melhor lugar que você pega é um lugar que você entra. Bênção significa que eu fui colocado no lugar que eu deveria existir. A bênção de um peixe é nadar, do pássaro é voar, do homem é ir às nações. Do homem é ensinar, é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho para quem? Toda criatura. Deixa eu pegar um negócio aqui. Deixa eu entrar aqui. Oh meu Deus, cadê minha Bíblia aqui no Strong? Marcos 15, 15. E disse-lhe, ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Eu vou clicar em criatura. Pronto, cliquei em criatura. O que é que significa criatura? Kitsis, que quer dizer ato de fundar, estabelecer, construir. Ato de criar, criação de coisas individuais, seres, criaturas criadas, criação. Quando o Senhor manda eu pregar para toda criatura, Ele está mandando eu pregar só para todas as pessoas ou está mandando eu pregar para tudo? Para tudo que foi criado. As árvores. Não, pastor, aí o senhor está viajando. Espera aí, quando Adão caiu, o que é que Deus falou para Adão? Maldita foi a terra, maldita é a terra por tua causa. A regeneração de Jesus não é só para o homem, é para a terra. Se por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem também ele vai sair. Se um homem fez com que a terra produzisse espinhos e abrolhos, por um homem também a terra pode ser abençoada. Então você pode sim vir no domingo à noite e pregar para Itajaí. Você pode subir numa tribuna lá na Câmara, rapaz, e liberar sobre a cidade. Você pode lá na sua empresa, você abrir. Quem é comerciante aqui? Então você abre a loja, não diz abençoa a minha loja. Senhor, abençoa o comércio dessa nação. Tira toda a corrupção, toda a mentira. Você é um remidor geracional. Mas quando nós pensamos em nós primeiro, no plano individual, eu oro para que Deus abençoe o que eu estou fazendo, o que eu comprei, o que eu entrei. Deus está dizendo, não, você não entendeu. Eu levantei você em Itajaí para orar por toda Itajaí. Eu orei para você orar pela chuva, pelo vento, pelos ares, pelos mares. Eu chamei você para orar por toda criatura. Pregai o evangelho a toda criatura. Diga para a criatura, para aquilo que foi criado, que Jesus morreu na cruz, está consumado e tudo pode voltar a Ele de novo. Nossa fé precisa ser curada. Se eu estou no comércio, é no transporte que eu estou, eu vou orar para Deus remir o transporte. É no porto que eu trabalho, Deus vai remir o porto, vai tirar toda a corrupção, toda a mentira, todo o engano. Se é na pesca que eu trabalho, é na música,
Seu trabalho não é só fazer músicas bonitas, é remir a música da igreja, é remir as canções do mundo espiritual. Seu trabalho na câmera não é só filmar o pregador. Quando eu pego o instrumento, eu ponho a mão e digo: Senhor, nós queremos remir toda a mídia. Queremos remir que caia a quarta parede. Queremos remir toda a terra, tudo que eu estou fazendo. Eu não posso pensar na minha primeiro. Eu tenho que remir. Por isso, Senhor, abençoa todas as igrejas dessa cidade. Quando eu convidei você e convoquei você para a oração no sábado, eu sei que você já ora em casa, eu sei que você tem um altar de oração, de adoração, mas uma convocatória é para todos apontar a arma para o mesmo lugar. Sabe o que é raio laser? Raio laser é força, energia concentrada, fura até aço, mas pega-se toda a energia e se concentra num lugar só. Quando eu chamo você para um clamor, não é porque eu duvido que você ore, não, por favor, não é isso. Eu sei que você tem a tua vida de oração, tua vida com Deus, eu conheço os nossos pastores e obreiros. O que eu quero é trazer uma convocatória para a gente entrar num ambiente de derrubar a parede. Deus falou para Deus: vou entregar Jericó na tua mão. Deus falou para Josué: vou entregar Jericó na tua mão. Ele disse o que para Josué? Vou entregar Jericó na tua mão. Vou te entregar Jericó. Mas diz para o exército dar a volta no muro. Porque o que Deus vai fazer com um sempre convoca o todo. Pode começar por um, mas o propósito de um é trazer para o todo. É trazer para o todo, é trazer para o todo, é trazer para o todo. Então, querido, que o Senhor nos discipule. Nós queremos um plano sem aflição. Quando o Senhor disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas não deixe isso dirigir você. Você não viva um evangelho sem aflições, porque se você não tem com o que militar, você vai militar em causa própria. Se você não tiver algo para militar coletivo, se você não tiver um problema dos outros, você vai militar em causa própria. Tem coisas que você gerou pela paixão, que você carrega, mas ainda não tem o entendimento para se movimentar, por isso nós precisamos um dos outros. Eu já vou terminar, irmãos. Então, que a gente aprenda a entender que a nossa fé precisa ser curada pelo Senhor. A fé de um é para tocar o todo. A fé do todo é para salvar um. O plano caminha sobre a verdade. E quer saber? Essa verdade, quando você come ela, ela é doce. Mas quando ela cai no ventre, ela amarga. Ela deixa você angustiado. Mas a Bíblia diz o que é que você tem que fazer para se livrar dessa angústia. Não é atacar, não é falar mal, não é agredir. Apocalipse 10, versículo de 9 a 11 diz: convém que tu profetizes de novo a nações, povos, línguas, tribos. Amém? Então, sair do Egito, só sair do Egito não me condiciona a viver aquilo que ele vai fazer. Porque muitas pessoas que saíram do Egito morreram no deserto por não dar continuidade ao propósito. A promessa para Abrão é: vou levá-los para uma terra, para um ambiente. Não era só sair do Egito, era levar para um lugar. Então eu oro para que o Senhor cure a nossa fé. Essa é a minha oração dessas mensagens sobre fé. A cura da fé é para isso.
Eu termino aqui falando disso, de curar a fé. Essas 5 mensagens, elas vão estar na internet, eu aconselho você a ouvir depois. Nós precisamos que a nossa fé seja curada. Senhor, arranca os fundamentos errados da minha fé. Levanta a minha fé como a fé do pai Abraão. Porque Abraão viu o teu plano, ele viu o teu propósito, ele viu o que precisava ser feito e ele creu. Oh Deus, me ensina a viver uma fé profética, que acredita que já está pronto, mas ainda não está apresentado. Pai, me ensina a viver uma fé fundamentada na tua vontade. Deus, coloca a tua unção dentro de mim. Coloca a tua unção dentro dos teus filhos e coloca teus filhos como agentes dentro dos sistemas humanos. Eu quero declarar sobre a sua vida, querido, que Deus vai colocar você como agente dele dentro dos sistemas humanos, homens fiéis a Deus e a seus estatutos íntegros, leais aos seus propósitos, homens que não manipulam a profecia a seu favor, nem a favor do sistema dos homens, mas homens que vivem o propósito de Deus, homens que não manipulam as sentenças de Deus para levar as suas próprias vidas. Quero declarar que Deus vai te levantar como um agente dele no meio do sistema humano. E vai te colocar lá como um agente de fé, para gerar fé. As pessoas vão ficar apavoradas quando vê a forma que você lidar com o dinheiro, para ver a forma que você lidar com o seu casamento, com os seus filhos. Eu quero declarar que muitos de vocês vão se tornar modelos em meios de sistemas humanos. Pessoas que hoje falam mal de vocês, vão procurar vocês, vão ligar para vocês para dizer assim: ora comigo. Me perdoa porque eu falei mal de você, mas eu tenho visto na sua vida que tu és um homem de Deus. Assim como Nicodemos procurou Jesus de madrugada para dizer: tenho visto que tu és um homem de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Assim será com vocês, eu quero declarar isso. Assim será com vocês. Vão ser colocados dentro dos sistemas humanos, assim como Daniel foi colocado, como José. São essas duas figuras proféticas desses dias. Daniel, Deus é meu juiz. Assim como José, que foi colocado para mudar a sentença econômica de uma nação lá. Assim como Deus levantou homens para mudar sentenças econômicas de uma nação, assim Deus vai fazer com vocês que estão ligados ao comércio, à indústria, aos negócios. Amém? José fala de um pós-pandemia, de um homem que foi colocado numa nação para no tempo das vacas magras prosperar aquela nação. Eu quero declarar que o tempo das vacas magras no Brasil, Deus vai levantar homens como José, que vão trazer soluções inefáveis, soluções proféticas em nome de Jesus. Daniel já não, Daniel tem a ver com fixar os nossos olhos sobre aquilo que Deus estabeleceu. Abrir uma janela para Jerusalém e continuar na profecia. Ele não estava mais em Jerusalém, mas a janela ainda estava aberta para lá. Ele se mantinha olhando para lá. Tem a ver com manter uma postura profética no meio do caos. Você está em Babilônia, mas os seus olhos estão olhando para Jerusalém. Um dia a Bíblia diz que ele virá e governará as nações a partir de Jerusalém. Assim como José tem a ver com a economia de uma nação, Daniel tem a ver com o efeito moral de uma nação que não vai se perder na profecia, que não vai construir os seus impérios, mas vai apontar para Jerusalém. Olha aqui para mim, depois você lê na Bíblia. Eu quero terminar. Jacó não foi para o Egito por causa do Egito. Eu aprendi isso com um amigo. Jacó não foi para o Egito por causa do Egito, ele foi para formar Israel. Porque quando ele sai do Egito,
Ele sai como Israel. Às vezes Deus leva a gente para o Egito. Não é por causa do Egito, é por causa daquilo que Deus está fazendo através de nós. Amém? Homens de revelação ensinando sobre os próximos passos, ensinando sobre a escassez dos próximos dias, de como podemos ser eficazes nesses dias. Então eu convoco você de novo para estudar Daniel e José, para estudar sobre o Egito e sobre a Babilônia, para vir para a convocação de oração. Você que é obreiro dessa casa, você que é pastor, venha, irmão. Gaste esse tempo, Deus vai revelar coisas inefáveis para você. Porque de novo o nosso Deus está escrevendo na parede. E só vai permanecer homens que estão lendo o que Deus está escrevendo, estão tendo entendimento. Deus novamente precisa dos Daniéis para decifrar os seus enigmas. Deus novamente precisa dos profetas que não podem ser comprados. Deixa eu declarar. Profetas que não podem ser comprados estão voltando para o palácio. Profetas que não podem ser negociados estão voltando para o palácio. Por isso não são dias de sentar para falar dos nossos ministérios. São dias para decifrar o que Deus está escrevendo, o que Ele está querendo para esses dias. Eu amo ouvir sobre a sua família, sobre o seu ministério, eu amo ouvir seus problemas. Mas até isso eu tenho evitado nesses dias. Porque hoje você não tem que falar dos seus problemas. Você tem que ficar em silêncio. Porque a janela vai abrir, irmão. O céu vai abrir. A minha pergunta é: onde nós vamos achar os profetas verdadeiros, os apóstolos verdadeiros, os filhos verdadeiros, legítimos, que vão dar continuidade? Se você quiser achar homens e mulheres genuínos, procure nos fundamentos, eles estão sempre grudados nos fundamentos. Desça no porão, eles estão lá. Desça no porão do navio, eles estão lá. Se você quiser achar homens e mulheres verdadeiros nos seus chamados, nas suas vocações, eles estão grudados nos fundamentos, eles estão presos ali. Babilônia não estava na mão de Nabucodonosor, de Belsazar ou de Dario. Babilônia estava na mão de Daniel. Amém? Eu quero parar aqui. Fica de pé comigo, querido, por favor, eu preciso orar com você. Aqui nós terminamos essa série de 5 mensagens sobre a cura da fé. Deixa eu falar uma coisa para você. Para quem não sabe, o pastor Rodolfo Abrantes, ele congrega aqui com a gente. E eu vi uma entrevista dele esses dias no Gentili. E o Gentili fez uma pergunta para ele. Por que quando ele aceitou Jesus, ele saiu da banda que ele tocava e cantava? Por que ele não cantou mais aquelas canções que fizeram sucesso? Por quê? E ele, com muita humildade, muita singeleza e muita nobreza de coração, ele disse: Gentili, eu sempre cantei o que eu vivia. Como Jesus mudou a minha vida, eu não poderia mais cantar aquelas músicas, porque ia nascer novas músicas de acordo com a vida que eu estava vivendo. Aquilo entrou no meu coração. Eu queria, depois eu até vi ele e disse: Rodolfo, deixa eu te abraçar, cara, você foi muito nobre.
Você não precisou ofender ninguém, não precisou dizer assim, porque agora eu aceitei Jesus, eu sou crente, e essas músicas do inferno, do mundo, esses demônios. Não, ele não ofendeu ninguém. Ele só disse, é porque eu sempre cantei o que eu vivi. E como agora mudou minha vida, não faz mais sentido eu cantar, porque não estava mais vivendo aquilo. Por isso que hoje eu canto louvores, porque eu estou vivendo isso. Eu acordo de manhã, pego meu violão, eu vou para a praia e Deus fala comigo, porque eu estou vivendo isso. Pregações não tem a ver só com exposições teológicas. Tem a ver com a vida de quem está por trás. Um dia perguntaram a Charles Spurgeon, quanto tempo você leva para fazer um sermão? Ele disse, faz 25 anos que eu estou escrevendo um. Porque o sermão não tem a ver com aquilo que eu li, tem a ver com aquilo que eu estou vivendo. Eu estou construindo um Charles Spurgeon. Faz 25 anos que eu estou pregando sobre aquilo que está mudando a minha vida. O que eu estou pregando para você não é uma série para ir para o meu canal. Simplesmente isso. Vai abençoar muita gente. Mas é exatamente o que eu estou vivendo. Deus está curando a minha fé. Está mudando alguns focos na minha vida. Está mudando alguns ares. Algumas coisas que eu não valorizava, eu comecei a valorizar. Algumas coisas que eu não perdia muito tempo, eu comecei a perder. Gastar tempo. E muitas coisas que eram fúteis, que eu achava que eram importantes, não eram. Porque elas abençoavam somente a minha vida. Não abençoavam a vida da minha família, nem a vida dos meus irmãos. Então, a cura da fé que nós estamos pregando para essa casa, ela começou a curar o seu pastor também. A cura da fé que nós ensinamos pela internet, ela começou a curar o pregador também. Porque você só pode pregar onde você já foi pregado, meu irmão. Então, a minha oração não é que você receba a bênção de Deus, mas é que você viva na bênção de Deus. E você descubra coisas que para você não estão claras ainda. E quando você abrir a boca, o rio corra e por onde ele passar, enxames sejam tocados, pessoas sejam abençoadas, árvores se tornem frutíferas, rios se tornam deleitosos. E que a glória de Deus permaneça por onde você abrir a sua boca, estender a sua mão. Pai, obrigado por curar a nossa fé, obrigado por nos ensinar. Obrigado porque o Teu nome é glorificado nas nossas vidas. Obrigado pela Tua santidade, pela Tua presença, pelo Teu favor, pelo Teu amor.